Para quem está na jornada dos concursos, sabe, olhar para uma lei orgânica municipal às vezes parece uma escalada. Parece, né? É um texto denso, cheio de termos que... Exato. Parecem feitos para confundir. Mas, no fundo, a gente está tentando responder uma pergunta bem simples. Como uma cidade como Carlos Barbosa, lá no Rio Grande do Sul, realmente paga as contas? Como ela se sustenta, né? Isso. E é essa a nossa missão hoje. A gente vai mergulhar na espinha dorsal financeira do município. Artigos 79, 80 e 81 da Lei Orgânica. O plano é transformar esse juridiquês todo em conhecimento prático. E essa questão da autonomia é o ponto central. Porque, olha, entender de onde vem o dinheiro não é só para quem vai para a área fiscal, não. Não mesmo. É a base de tudo. Sem receita não existe saúde, educação, obra, nada. E esses artigos mostram as duas faces da moeda. O que a cidade gera e o que ela recebe. Exatamente. O que o município consegue por esforço próprio e o quanto ele depende de repasses. É um equilíbrio delicado que define o que uma gestão pode ou não fazer. Certo. Então vamos começar pela base, pelo esforço próprio. É o que está no artigo 79, que lista os tributos municipais. Isso, a famosa tríade. Impostos, taxas e contribuições. À primeira vista, para quem está começando, pode parecer tudo a mesma coisa, mas a diferença aí é crucial numa prova, né? Nossa, é o beabá do direito tributário, mas um que derruba muita gente. O fascinante é a lógica por trás de cada um. Vamos nessa lógica, então. Pensa nos impostos, tipo IPTU. Você paga, mas o dinheiro não volta para você como um serviço direto exclusivo. Ah, entendi. Ele vai para um grande cofre municipal, o Caixa Geral, que vai financiar tudo de forma coletiva. É uma contribuição para o todo, sabe? Certo. Imposto é para o bolo geral. Mas com as taxas, a linha não fica meio tênue? Eu lembro que a antiga taxa de iluminação pública virou contribuição. Virou. O que impede um município de chamar qualquer coisa de taxa só para garantir a receita? Ótima pergunta. E é aí que mora o pulo do gato que as bancas amam. A taxa tem uma condição que não dá para negociar. Qual seria? Ela só pode ser cobrada se tiver uma contraprestação. Um serviço público que seja específico e divisível, prestado diretamente para quem paga. Específico e divisível. Pensa na taxa de coleta de lixo. É o exemplo clássico. O serviço é claro, identificável e você consegue individualizar por imóvel. Faz todo sentido. A mudança na iluminação que você falou aconteceu justamente por isso. O judiciário entendeu que iluminar a rua é um serviço geral. Não dá para dividir por pessoa. Ah! Por isso não cabia como taxa. Aí criaram a contribuição, a COSIP, que tem outra natureza jurídica. Entendi. A especificidade é a prova de fogo. E para fechar a tríade, temos as contribuições. Elas também têm um destino carimbado, né? Exato. O nome já ajuda, né? Você contribui para algo específico. A contribuição de melhoria é o exemplo perfeito. Tipo quando asfaltam a minha rua. Isso. O município asfalta sua rua, seu imóvel valoriza. A lei diz que é justo você contribuir para o custo daquela obra que te deu um ganho. A lógica é que eu tive um benefício direto. Direto e mensurável. Então você ajuda a pagar a conta. E cada centavo arrecadado com ela só pode ser usado para cobrir o custo daquela obra específica. Certo, a lógica ficou bem mais clara agora. Vamos então mergulhar no inciso 1, o dos impostos. A linha A traz o velho conhecido IPTU. Tranquilo. O mais famoso. Mas a B já começa com os detalhes técnicos. O ITBI, Imposto sobre a Transmissão Intervivos a qualquer título por ato oneroso de bens imóveis. Ufa. E cada palavra aí é uma armadilha em potencial. Imaginam. Intervivos já separa da herança, que é causa-mortes e a competência do Estado, o ITCMD. Ok, entre vivos e o ato oneroso. É a chave. Significa que teve pagamento, uma compra e venda. Isso diferencia de uma doação, que também é intervivos, mas não é onerosa. E a doação também vai para o Estado, então? Também vai para o Estado. Ou seja, o ITBI, na prática, é o imposto da compra e venda de imóvel. Esses detalhes definem se o dinheiro vai para o cofre do município ou do Estado. Entendi. A natureza da transação define tudo. Venda municipal, herança ou doação é estadual. Perfeito.
Agora, tem um ponto nessa lista de impostos que é a maldade clássica de banca de concurso. A linha C. Tá lá no texto, mas com um aviso em maiúsculos. Revogado. Pois é. É a pegadinha clássica para testar quem está estudando com a lei atualizada ou com aquele material de 10 anos atrás. Por atenção ao detalhe. É o que separa os candidatos mais atentos. E seguindo a lista, a linha D traz o ISS, o Imposto sobre Serviços. Mas ele vem com uma condição. Uma ressalva, né? Não compreendidos no artigo 155, 2 da Constituição Federal. Isso. E o que isso quer dizer na prática? Como o município sabe o que ele pode ou não tributar? Essa ressalva é a fronteira. É o que delimita o território do município e o do estado. O artigo 155 da Constituição lista os impostos estaduais. E o inciso 2 fala do ICMS. Certo. O ICMS incide sobre mercadorias, mas também sobre alguns serviços bem específicos. Transporte interestadual e comunicação, por exemplo. Ah, então é uma exclusão? Exatamente. A lei de Carlos Barbosa só está reafirmando a regra do jogo federal. O município pode tributar com ISS qualquer serviço, exceto aqueles que a Constituição já entregou para o Estado tributar com ICMS. É a famosa divisão do bolo. E falando em bolo, o IPTU costuma ser a maior fatia da arrecadação própria. E parece que a lei aqui dá umas ferramentas bem interessantes para usar esse imposto, que vão além de só encher o cofre. É o que o artigo 80 revela, né? Com certeza. Ele fala em assegurar o cumprimento da função social da propriedade. Exato. E aqui o IPTU deixa de ser só um tributo e vira um instrumento de política urbana. Função social. É um conceito forte. É poderoso. Ele diz que o seu direito à propriedade não é absoluto, sabe? Ele precisa estar alinhado com o interesse da coletividade. E numa cidade, esse interesse é um desenvolvimento urbano organizado justo. E o artigo 80 dá as ferramentas para isso. As ferramentas fiscais, para o prefeito incentivar que os imóveis sejam usados de acordo com o planejamento da cidade. Espera aí, então a prefeitura pode, na prática, usar o IPTU para punir um proprietário que deixa um terreno abandonado no centro da cidade? Isso só como uma ferramenta muito forte. É forte, mas tem regras claras. O artigo prevê 3 mecanismos. O primeiro é exatamente para essa situação. A progressividade no tempo é a arma contra a especulação imobiliária. Como funciona? A prefeitura notifica o dono de um imóvel subutilizado numa área que já tem infraestrutura. Se ele não fizer nada como construir ou vender, a alíquota do IPTU pode aumentar ano a ano. Até um limite, imagino. Sim, por até 5 anos, podendo chegar a um teto de 15%. A ideia não é punir, mas sim dar um incentivo econômico para ele dar uma função para aquele espaço. É uma pressão financeira para que o imóvel não fique lá parado só esperando valorizar com investimento público ao redor. Exatamente isso. E os outros mecanismos? O segundo é a progressividade em razão do valor do imóvel. Esse é mais direto, baseado na capacidade contributiva. Quem pode mais, paga mais. A lógica é simples e justa. Imóveis mais valiosos pagam uma alíquota percentual maior. Quem tem um patrimônio maior contribui com uma fatia maior para o bolo geral. Ok. E por fim, o artigo menciona alíquotas diferentes por localização e uso. Quer dizer que meu IPTU pode ser diferente do meu vizinho. Comercial numa avenida principal seja maior que a de um residencial num bairro. Ou uma área industrial ter uma tributação diferente de uma residencial. Perfeito. Permite calibrar o imposto de acordo com a dinâmica econômica e os objetivos de planejamento para cada zona da cidade. Ah, então, amarrando tudo isso, é como se o município tivesse não só um cofre para arrecadar, mas também um volante. Um volante, gostei da analogia. Um volante para direcionar o crescimento da cidade, incentivando certas coisas e desestimulando a ociosidade em outras. A analogia do volante é perfeita. E a dica de ouro para o concurseiro é conectar isso ao quadro maior. O artigo 80 não opera no vácuo. Ele é o braço financeiro da política de desenvolvimento urbano. Que está em outra parte da lei. E está lá no artigo 124, materializada no plano diretor. Entender que o IPTU progressivo é a ferramenta que faz o plano diretor sair do papel. Nossa, isso impressiona qualquer examinador. Certo.
Então a cidade tem essas ferramentas próprias para gerar receita e moldar o crescimento com os artigos 79 e 80. Mas essa não é a história completa da grana, né? Não mesmo. Grande parte do orçamento, principalmente em cidades menores, vem de fora. É aí que entra o artigo 81, né? Precisamente. O artigo 81 é curtinho, quase uma nota de rodapé. É uma linha só. Cabem ainda ao município os recursos que lhe são conferidos pela Constituição Federal. Mas o impacto dele é gigantesco. Ele é a porta de entrada para as transferências constitucionais. Que são as fatias de impostos arrecadados pela União e pelo Estado. Exatamente. O dinheiro que o município não arrecada diretamente, mas recebe. E que dinheiro é esse, na prática? De onde vem? São várias fontes. A mais famosa é o FPM, o Fundo de Participação dos Municípios. É uma porcentagem do imposto de renda e do IPI que a União arrecada. E distribui entre as cidades. Isso. E tem mais. O município também tem direito a uma parte do ICMS que o Estado arrecada no seu território e a 50% do IPVA dos veículos licenciados ali. Nossa, para muitas prefeituras isso deve ser a maior parte do orçamento. Para a grande maioria, é. Isso me leva de volta à nossa pergunta inicial sobre autonomia. Se uma cidade depende tanto assim do FPM, por exemplo, isso não cria uma dinâmica meio perigosa? Como assim? O prefeito não fica dependente de estar sempre em bons termos com o governo federal? Não compromete a autonomia local? Você tocou no ponto nevrálgico do nosso federalismo. Sim, essa dependência gera tensões, as transferências são obrigatórias por lei, não são um favor, é bom deixar claro. Certo, é direito. Mas, politicamente, a liberação de outras verbas, emendas, o bom relacionamento, tudo isso se torna crucial. E é por isso que a capacidade de gerar receita própria, que a gente discutiu nos artigos 79 e 80, é tão vital. Para ter mais liberdade? Exato. Quanto mais um município arrecada com seus próprios tributos, menos dependente ele fica e mais liberdade tem para definir as próprias prioridades. Faz todo sentido. Então, o mapa completo da receita municipal tem duas grandes avenidas. A da receita própria, que a cidade controla, e a das transferências que ela recebe. E para quem estuda, entender essa divisão é fundamental. É a estrutura básica. Com certeza. Uma questão de prova pode muito bem pedir para diferenciar as fontes de receita. A resposta completa para Carlos Barbosa exige saber dos impostos, taxas e contribuições do artigo 79. As particularidades do IPTU do artigo 80. E reconhecer que as transferências validadas pelo artigo 81 compõem a outra metade do quadro. É a visão de 360 graus. Perfeito. Então, vamos só recapitular para fixar o conhecimento. Para quem nos ouve, os pontos-chave para anotar. Vamos lá. Primeiro, artigo 79. A tríade de tributos. Lembrem da diferença fundamental entre impostos, taxas e contribuições e fiquem de olho naquele item revogado, a pegadinha. Isso. Segundo, artigo 80. O IPTU não é só dinheiro, é um volante. Entendam as três formas de progressividade no tempo, pelo valor e por uso e localização como ferramentas para aplicar a função social da propriedade. Essencial. E terceiro, artigo 81. Nenhum município vive só do que arrecada. As transferências constitucionais são vitais e esse artigo é a base legal para elas. E vale reforçar que esse conhecimento não é abstrato, né? Qualquer pessoa que se torne servidora pública vai lidar com as consequências dessa estrutura. O dinheiro que paga, o salário, que compra a merenda, vem daí. Vem dessas fontes. Entender essa engrenagem é entender o motor da máquina pública onde se vai trabalhar. Exatamente. E isso nos deixa com uma reflexão final, eu acho. Se o artigo 80 dá ao poder público ferramentas tão poderosas para usar o imposto para moldar a cidade, Sim. isso nos joga no centro de um debate clássico. Qual é o limite exato entre o interesse coletivo de ter uma cidade planejada e o direito individual do cidadão sobre a sua propriedade? A lei aponta uma direção, mas encontrar esse equilíbrio na prática, esse é o desafio diário de qualquer município.